Fui expulsa de um culto aos 19 anos por ser independente demais, e hoje sou dona de um império. Talvez demore muito para perceber. Demorou muito para ser feito. Na década de 1990, quando eu tinha 17 anos e fazia 18, eu era membro de um grupo religioso muito fechado ou exclusivo. Eu não era a candidata ideal para fazer parte do grupo, mas eu, agora 50F, era casada com um homem que era um membro precioso da igreja. Tínhamos 2 filhos pequenos e eu trabalhava em uma hamburgueria porque meu marido tinha dificuldade em manter empregos como zelador na época. Ele continuou sendo demitido. Nota lateral no 1. Acredite em mim, grupos religiosos fechados como esse não são tecnicamente uma seita, mas o detalhe técnico é a diferença na pronúncia de batata como batata. Me afastou da igreja por 30 anos. Eu tinha obtido um certificado comercial na escola, me formei cedo apesar de ter filhos, e fui para um programa de certificação na faculdade comunitária local. Isso me permitiu me candidatar a outros locais de trabalho em uma área específica. Bem, você não sabe, o diácono. Ele não era o diácono, mas é bem próximo. Do grupo da igreja tinha um negócio na mesma área, que sua esposa administrava. Ele me disse que eu deveria trabalhar para ela. Eu não queria. Eu odiava essas pessoas. Eles não eram meus amigos. Eu nunca fui bom o suficiente para eles. Eles amavam meu marido, que era muito engraçado, e não gostavam de mim porque eu tinha uma boca sobre mim e era uma feminista que questionava tudo. De qualquer forma, eu era jovem, fiz o que me mandaram e aceitei o emprego. Era um trabalho do tipo recepcionista, o que era desagradável porque eu tinha um certificado profissional para fazer mais do que um trabalho do tipo recepcionista. Mas a igreja sempre soube o que era melhor para mim, uma menina, e eu estava no meu lugar apropriado, no fundo do totem. Muitos meses depois de começar a trabalhar para a esposa do diácono, percebi o quanto ela amava nos dominar. Trocadilho intencional. Ela não era apenas esposa do chefe da igreja, mas também empregadora de muitas esposas dos homens do grupo da igreja. Eu queria gostar dela, queria pensar nela como uma figura materna. Mas ela era tão santa que era muito difícil fazer isso. Depois de cerca de 1 ano, tornei-me o único ganha-pão da família porque meu marido ficou incapacitado. Para não ser uma família de vale-refeição, tive que ganhar mais dinheiro. Então comecei a me inscrever em outro lugar. Consegui uma entrevista com uma empresa e me ofereceram uma posição de vendas. O salário base era de $4.000 por mês. Atualmente eu ganhava o salário mínimo, embora já tivesse subido na hierarquia e estivesse fazendo muito mais do que o trabalho de recepção naquela época. Eu estava tão animado. Isso foi há um tempo, então era um bom dinheiro. Minha família teria dinheiro suficiente para pagar aluguel, comprar mantimentos e poder comprar roupas escolares novas quando meus filhos começassem a escola. Corri de volta para o escritório para contar as boas novas à minha chefe, a esposa do diácono. Eu estava pensando nela como minha líder materna da igreja naquele momento, não como minha chefe. Grande erro. Lembre-se, eu ainda era adolescente. Como você pode imaginar, ela não ficou feliz que eu estivesse colocando meu aviso. Ela não tinha planos de me substituir. Ela estava me pagando o salário mínimo para fazer vários trabalhos. Depois de 1 ano, eu administrava aquele escritório. Ela não precisava mais vir trabalhar. Da minha perspectiva agora, percebo que, como chefe, ela estava chateada e desesperada. Mas, como sua mentora, seguidora da igreja na época, eu achava que ela tinha o meu melhor interesse no coração, assim como meus filhos e meu marido deficiente. Então a resposta dela me deixou atordoado. Ela disse: Você? Eles vão te pagar $4.000 por mês? Eu fiquei tipo, sim, eu, eu pensei. Eu faço sua recepção, faturamento, abertura, fechamento, estoque, pedidos, agendamento. Eu basicamente aprendi a executar a operação dela, pelo menos na parte inicial, no dia a dia. Eu era um garoto inteligente. Eu queria ser dona de uma empresa, não esposa de um membro da igreja, e pronto. Mas eu era membro da igreja e uma jovem, e afinal ela era matrona. A opinião dela importava mais do que minha cabeça cheia de sonhos. Quando ela disse, você, eu desmoronei. Eu disse, eu? Sim. Mas agora que você diz isso, eles devem ter tentado me enganar. Sinto-me estúpido pensando que isso era real. Liguei para o empregador e recusei o cargo. Voltei ao trabalho no dia seguinte, obediente e doce, como eles esperavam. Cerca de 1 ano depois, eles finalmente me expulsaram do estudo bíblico e não permitiram que eu ou meus filhos frequentássemos mais a igreja porque eu precisava aprender obediência como mulher. Eu larguei o emprego. E logo depois me separei completamente dessas pessoas. Nota lateral no 2. Sim, era um culto.
mas felizmente saí com o mínimo de arranhões e hematomas. Fui expulso da igreja por ser muito atrevido e independente aos 19 anos, fazendo 20. Nunca esqueci essa M***rada. Pouco antes de ser expulso, comecei minha própria empresa. A empresa não ganhou dinheiro, mas empatou em 1 mês e se pagou por 1 ano. Era uma réplica do que a companhia do diácono da igreja fazia. Uma réplica. E era melhor que o dele. O mais ridículo é que a esposa que costumava me empregar andava por aí dizendo às pessoas que era sua nova empresa. Ela ficou tão envergonhada que havia 2 empresas. Ela ficou ainda mais envergonhada quando soube publicamente que eu não estava a serviço dela, e a segunda empresa era toda eu. Obviamente. Ser expulso da igreja e imitar o trabalho do diácono e de sua esposa significou o fim do meu casamento também, graças a Deus. De qualquer forma, fiz essa empresa idiota de réplicas como um trabalho paralelo, alimentando a mim mesma e aos meus filhos até os 21 anos, e depois perdi completamente o interesse nessas pessoas, seguindo em frente como mãe solteira e, indo para a faculdade. Passei a virada do século festejando como se fosse 1999. E depois voltei para a escola. Comecei 2 novas empresas fazendo marketing e escrevendo quando era mãe solteira e estava na faculdade. Nenhum dos 2 rendeu dinheiro, mas nenhum deles foi uma perda. Minha 4ª empresa foi uma loja de varejo que criei para minha melhor amiga na faixa dos 30 anos, porque ela queria estar em casa com o filho, então criamos uma empresa onde ela pudesse trabalhar com ele quando bebê. Deu dinheiro. Só o fechamos quando nos mudamos. Comecei minha 5ª empresa com meu atual e melhor marido, alguns anos depois de obter meu mestrado, para que ele pudesse perseguir um de seus sonhos de ser um disruptor em seu setor. Começou a ganhar dinheiro 9 meses depois. E foi divertido. Larguei meu bom emprego na época para me dedicar em tempo integral porque isso parecia uma boa aposta. Obtivemos lucro suficiente em nosso 2º ano para pagar nossa casa. No 3º ano, fui palestrante convidado nas reuniões da Agência Reguladora Estadual, representando o setor. Tem sido um passeio muito divertido desde então. Durante o 3º ano de atividade, estávamos contratando como loucos. Eu tinha um velho amigo trabalhando para nós na época, que recomendou seu amigo como candidato. Adivinha quem? O filho do meu antigo empregador, a esposa do diácono. Precisávamos de pessoas, e nosso amigo jurou que conseguiria fazer o trabalho. Meu marido estava hesitante. Ele conhecia as pessoas da igreja e as odiava, assim como eu. Mas eu realmente queria isso. Eu queria empregar o filho do meu antigo empregador. Só para fazer isso. Só para ser aquela garota. Você? Sim, eu. Durou alguns meses porque o garoto era um idiota, desafiando as pessoas para uma briga, cultivando substâncias ilegais como seu trabalho principal, e precisando de meses de folga todos os anos para a época da colheita, segundo ele, quando deu ao nosso RH sua entrevista de saída, etc. Alguns meses depois de demitir o funcionário à vontade, meu marido e eu fomos a um churrasco na casa de um velho amigo. Minha ex-empregadora, agora ex-esposa do diácono, estava lá. Já se passaram 25 anos desde que a disse. Desde então ela se divorciou do líder da igreja. Deixou ela mesma o grupo da igreja devido a uma situação semelhante de excomunicação e estava namorando um homem que parecia ter acabado de voltar de uma expedição de 9 meses pegando peles nas montanhas em 1780. Ela ainda pensava em mim como novo contratado de 17 anos. Ela me tratou como tal. Agora eu era um líder estadual credenciado na minha área. Foi uma loucura. Mesmo assim, eu lutava para ser confiante. Nossos amigos em comum perguntaram a mim e ao meu novo marido sobre nossos sucessos e negócios, e não pude deixar de expressar à velha senhora da igreja o quanto eu era grata a Deus por estar lá quando seu filho precisava de um emprego. Eu disse, você consegue imaginar? Nota lateral final, 25 anos quase exatamente entre quando ela disse, você? Eles ofereceram a você $4.000, para mim dizendo a ela, você consegue imaginar? Já se passaram 10 anos desde então. Nossa empresa está se preparando para abrir o capital e meu marido e eu nos aposentaremos em breve. Escrever isso me faz perceber o quão mesquinho foi para mim me apegar a isso e